Durante os últimos 2 anos, praticamente tudo no mercado girou em torno de inteligência artificial. Empresas que mencionavam IA em conference calls viam suas ações subir. Fundos correram para o setor. Investidores passaram a tratar a IA quase como uma nova revolução industrial. Mas algo curioso começou a acontecer recentemente em Wall Street. Enquanto bilhões continuam sendo investidos em inteligência artificial, um novo movimento de mercado começou a ganhar força. Um movimento que aposta justamente em empresas menos expostas a IA. Eu sou o Ale e hoje a gente vai entender o que é o Halo Trade, porque ele surgiu agora, quais empresas estão sendo beneficiadas por essa tese e o que isso pode significar para o futuro dos investimentos. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Nos últimos meses, um novo termo começou a aparecer com frequência nas discussões de mercado: o Halo Trade. E o conceito por trás dele revela muito sobre como os investidores estão tentando se posicionar no mundo pós-revolução da IA. Halo é um acrônimo para Heavy Assets, Low Obsolescence, ou seja, empresas que possuem ativos físicos pesados e baixa probabilidade de obsolescência tecnológica. Em outras palavras, negócios que dependem de infraestrutura física complexa e que dificilmente podem ser substituídos apenas por software ou algoritmos. Durante décadas, a lógica dominante do mercado foi valorizar empresas asset-light, negócios digitais escaláveis com poucos ativos físicos e margens extremamente altas. Esse modelo fez surgir gigantes como Microsoft, Google e Meta. Mas a corrida pela inteligência artificial está começando a mudar essa dinâmica. O desenvolvimento de IA exige investimentos gigantescos em infraestrutura física, data centers, chips avançados, consumo massivo de energia, redes de transmissão e sistemas de resfriamento. Ou seja, um mundo cada vez mais digital começa a depender de ativos extremamente físicos. Isso faz o mercado voltar a olhar com mais atenção para empresas de energia, mineração, infraestrutura, transporte e indústria pesada. Negócios que possuem exatamente o tipo de ativo que se torna mais valioso quando a economia digital cresce. Existe uma contradição interessante acontecendo no mercado hoje. A mesma tecnologia que está impulsionando bilhões em investimentos também está gerando dúvidas sobre o retorno desses investimentos. As grandes empresas de tecnologia entraram em uma corrida sem precedentes para desenvolver inteligência artificial. Microsoft, Amazon, Google e Meta estão investindo somas gigantescas na construção de data centers e infraestrutura computacional. Algumas estimativas apontam que o investimento em infraestrutura de IA pode ultrapassar centenas de bilhões de dólares por ano ao longo da próxima década. O problema é que ainda existe muita incerteza sobre a monetização desse investimento. Durante anos, as Big Techs foram extremamente lucrativas porque operavam com o modelo asset-light. Margens altas, baixo investimento em capital físico e enorme escalabilidade. Mas a corrida da IA está tornando essas empresas muito mais intensivas em capital. Construir infraestrutura de inteligência artificial exige investimentos contínuos em chips, energia e centros de processamento. E quando um modelo de negócio passa a exigir mais capital, inevitavelmente surge uma pergunta importante para os investidores: será que as margens vão continuar tão altas no futuro? Se existe um setor que parecia completamente protegido pela revolução digital, era o setor de software. Durante anos, empresas de SaaS foram tratadas quase como um modelo de negócio perfeito. Receita recorrente, margens elevadas, custo de capital próximo de zero e enorme escalabilidade. Mas a inteligência artificial pode estar mudando essa dinâmica. Ferramentas modernas já conseguem gerar código, automatizar processos de desenvolvimento e até construir aplicações completas com muito menos esforço humano. Isso significa que a barreira de entrada para criar software pode cair drasticamente ao longo dos próximos anos. E quando a barreira de entrada diminui, a concorrência tende a aumentar.
Esse é um dos motivos pelos quais algumas empresas tradicionais de software começaram a apresentar desempenho fraco recentemente. Empresas como Intuit, Salesforce, IBM e Accenture enfrentaram quedas relevantes no mercado neste ano. Parte desse movimento reflete justamente o receio de que muitas soluções digitais possam se tornar commodities no futuro. Em outras palavras, a tecnologia que deveria fortalecer o setor pode acabar aumentando a competição dentro dele. Outro fator que reforça o debate sobre o Halo Trade é a situação atual das valuations do mercado americano. Hoje o S&P 500 negocia próximo de 2 desvios padrão acima da média histórica de preço sobre lucro, um nível que historicamente costuma indicar um mercado relativamente esticado. Mas existe um detalhe interessante. Muita gente acredita que isso se deve principalmente às grandes empresas de tecnologia. Só que quando olhamos com mais atenção, vemos que as chamadas Magnificent Seven não estão necessariamente negociando muito acima da média histórica delas mesmas. Na verdade, parte relevante da distorção vem de outros setores que passaram a negociar a múltiplos extremamente elevados nos últimos anos. Esse cenário cria situações curiosas em que empresas com crescimento muito modesto estão negociando a múltiplos mais altos do que empresas que estão crescendo muito mais rápido. E esse tipo de distorção costuma gerar oportunidades para investidores atentos. Um exemplo recente ilustra muito bem essa distorção. A Nvidia, que hoje é uma das empresas centrais da revolução da inteligência artificial, está negociando aproximadamente a 21 vezes lucros. No último trimestre reportado, a empresa apresentou um crescimento impressionante de 73% na receita e 75% no lucro. Agora compare isso com o Walmart, uma empresa extremamente sólida, sem dúvida, mas com crescimento muito mais moderado. O Walmart negocia hoje próximo a 45 vezes lucros. No último trimestre, a empresa cresceu cerca de 5% em receita e pouco mais de 10% em lucro. Ou seja, uma empresa crescendo mais de 70% negocia a metade do múltiplo de uma empresa crescendo pouco mais de 5%. Esse tipo de discrepância mostra como o mercado pode, em determinados momentos, precificar expectativas de forma extremamente desigual. E quando essas distorções aparecem, muitas vezes surgem novas teses de investimento. No fundo, o Halo Trade não é necessariamente uma aposta contra a inteligência artificial. Muito pelo contrário. Ele é uma tentativa de entender quais empresas se beneficiam indiretamente da expansão da economia digital. Toda grande revolução tecnológica gera uma cadeia inteira de demanda por infraestrutura. A internet criou demanda por fibra ótica, servidores e redes de telecomunicações. A revolução industrial criou demanda por aço, carvão e transporte ferroviário. A inteligência artificial também está criando suas próprias demandas estruturais. Energia elétrica para alimentar data centers, minerais críticos para a produção de chips, infraestrutura de transmissão, sistemas de resfriamento e logística. E muitas dessas áreas são dominadas justamente por empresas com ativos físicos pesados. Ou seja, enquanto o mercado continua fascinado pela tecnologia em si, alguns investidores começaram a olhar para algo ainda mais fundamental: a infraestrutura que sustenta essa tecnologia. A conclusão que a gente tira, pessoal, é que a história dos mercados mostra que toda grande transformação tecnológica cria ondas sucessivas de valorização. Primeiro surgem as empresas diretamente ligadas à inovação. Depois o mercado começa a perceber que existem setores inteiros que se beneficiam indiretamente dessa transformação. Talvez estejamos exatamente nesse momento em relação à inteligência artificial. O entusiasmo com IA continua enorme, e provavelmente com razão. Mas ao mesmo tempo o mercado começa a olhar com mais atenção para os fundamentos econômicos por trás dessa revolução. Infraestrutura, energia, recursos naturais, logística, ou seja, os pilares físicos que sustentam a nova economia digital. Se o Halo Trade vai se tornar uma tendência estrutural ou apenas uma rotação temporária de mercado, ainda é algo que vamos descobrir ao longo dos próximos anos. Mas uma coisa é certa:
Entender como essas mudanças acontecem é justamente o que permite identificar oportunidades antes da maioria do mercado. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo na economia global e nos mercados, deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!